Você já sentiu que tem coisas na sua vida que simplesmente não andam? Que simplesmente parece que é uma dificuldade, um obstáculo, uma barreira daquilo acontecer? Às vezes é uma transição de carreira, às vezes é se dar bem na profissão, às vezes é saber que profissão você quer, às vezes é relacionamento que não vai, sempre tem um enrosco. Às vezes você pode até já ter percebido que isso é uma coisa que já se repete aí na sua família, né? Pode ser que você já tenha tido esse insight de que, poxa, eu tô vivendo a mesma coisa que minha mãe tá vivendo, que minha avó tá vivendo, que minha tia, tio. Essas coisas acontecem, porque, gente, a nossa alma, a nossa família, tudo aquilo que envolve o nosso nascimento, ou seja, todas as pessoas que vieram antes e as pessoas que vieram dessas pessoas também, que não são a gente, né? Às vezes irmãos, primos, tem tudo a ver com os movimentos que acontecem na nossa vida. Existe ao nosso redor e de uma maneira invisível uma coisa chamada campo, né? O nosso campo, ele contém todas as informações, né, das pessoas mais próximas da gente, das nossas atitudes, medos, segredos, dores, às vezes até doenças. E esse campo familiar, essa coisa da família, da árvore genealógica, é muito forte, muito presente. Imagine que a nossa família é um quebra-cabeças e que cada pessoa da nossa família é uma peça desse quebra-cabeça. Agora imagina o que acontece se tiver peças faltando. Às vezes, tem peças faltando na nossa família. Uma pessoa que teve uma vida trágica, uma pessoa que teve uma vida vergonhosa e foi excluída. Uma pessoa, talvez, que foi nascida de um adultério, um filho bastardo, uma mãe, uma avó que teve vários abortos. Por mais que essas pessoas não estejam incluídas, né? Muitas vezes por vergonha, muitas vezes por a pessoa sofreu demais, não vamos tocar no assunto. Essas almas, esses seres, essas consciências, elas ainda estão, elas ainda existem e estão em algum lugar. E se elas não estão assim incluídas, né? Se essas peças do quebra-cabeça estão faltando, por mais que você olhe a imagem inteira do quebra-cabeça e tem uma pecinha aqui, uma pecinha ali faltando, não vai ter aquela completude, aquela satisfação de olhar e falar, nossa, montei o quebra-cabeça, tá bonito, vou poder pôr na parede. Então, eu tô querendo fazer esse comparativo com a questão da família, porque muitas vezes na nossa família houve uma falta. Às vezes a falta é gritante, às vezes você não teve, por exemplo, um pai presente, uma mãe presente. Às vezes você é um filho que teve um irmão que antes de você nascer, esse irmão existiu e veio a falecer. Então, todos esses buracos, todas essas peças faltando, é como se criasse assim um bolo, uma falta, um vazio que precisa ser preenchido, e às vezes a pessoa tá passando por um monte de coisa na vida e nem sabe do que é. Às vezes você tá carregando pesos que nem são seus, mas que estão aí para que alguém resolva esses pesos. É muito comum, por exemplo, pessoas que nascem depois de um filho que partiu, né? Então a mãe teve o primeiro filho, aí nasce o segundo. É muito comum que esse segundo filho, às vezes, tenha uma dificuldade maior de se estabelecer na vida, de prosperar, de viver assim plenamente, porque no fundo, a alma dele pensa assim: nossa, se meu irmão não pôde viver, como que eu vou viver? Como que eu vou ser feliz? É claro que isso tudo é de uma maneira muito inconsciente, mas, gente, isso acontece. Se você tá aqui nesse canal, provavelmente você me conheceu através dos arquétipos, ou se você tá chegando aqui porque o YouTube te recomendou esse vídeo, saiba que essa coisa do tudo é energia, dessa coisa do. Às vezes a gente faz coisas que nem sabe por quê, né? A gente usa esse termo inconsciente que simplesmente é eu faço e nem sei por que faço. Então, nesse vídeo, depois de tudo isso que eu te expliquei, eu vim te contar a minha experiência com constelação, que já dura 4, quase 5 anos. E eu conheci a constelação familiar bem quando eu entrei nesse caminho de entender o universo, lei da atração, e eu atraio aquilo que eu vibro, e não lembro nem como que isso chegou na minha vida, mas chegou porque tinha que chegar. E aí eu comecei a participar de uns grupos aonde, dentro das sessões de constelação, a gente pode entrar como representante. Então, se você não sabe como funciona uma sessão de constelação, é simplesmente, né, o terapeuta, o cliente a ser constelado, e esse cliente, né, no caso, se for você que tá com aquele problema, eu não consigo explorar meus dons, não consigo explorar minha criatividade, não consigo resolver minha vida amorosa. Você tá ali com uma pessoa e na sua pessoa, né, ao redor do seu campo tem toda a sua família, tem todas essas questões que estão aí travadas, né? Então, numa sessão de constelação, tá o terapeuta, tá você e o seu campo, os seus problemas, né? Tudo isso que você sente que tá enroscado, entram representantes para representar esses problemas, essas pessoas, essas coisas. Então, geralmente, a origem dos nossos problemas, né, mais comuns, assim, falta de dinheiro, falta de amor, falta de autoestima, tem muita relação com aquilo que eu vivi lá atrás, com aquilo que eu vivi com os pais, um pai que faltou, uma mãe que não deu carinho, enfim. Então, essas pessoas são colocadas ali através dos representantes. A constelação pode ser tanto com representantes reais, então, as que eu mais participei foram através de chamadas no Zoom, onde tem o terapeuta, tem o constelado, e tem outras pessoas que entram ali para assistir e para representar. Então já aconteceu muitas vezes de eu representar um pai, representar uma mãe, representar a própria pessoa constelada. E é muito louco, porque nessa representação é como se fosse um teatro, entre aspas. Só que, como é uma coisa muito energética, a gente realmente sente as coisas. Então já é uma coisa muito mágica. Eu acho incrível, simplesmente incrível, que ao entrar num campo, ao entrar numa sessão de constelação,
Tanto se você entrar para ser constelado, as pessoas que vão representar ali esses itens que estão ali sendo trabalhados, né? Tanto pessoas na sua vida quanto problemas, né? Então, às vezes, uma pessoa representa o dinheiro, às vezes, uma pessoa representa o pai, às vezes, a pessoa representa um ex. Todos esses itens, eles são movimentados dentro dessa sessão. E é muito legal, porque ali a gente consegue entender quem que tá faltando, quem que tá querendo se manifestar na nossa energia, a gente não tá vendo. Às vezes, existem casos de pessoas que têm, por exemplo, muita dificuldade em fazer dinheiro, muita dificuldade em manter o dinheiro, ou sofre com muitas dívidas. Às vezes você vai ver, vai descobrir que lá atrás teve um avô que ficou muito endividado, que aí foi a vergonha da família, que aí a pessoa se deprimiu, às vezes a pessoa até partiu, né, com essa decepção, esse desgosto, e aí vem e se manifesta na vida, né, de você aí que tá atualmente, digamos, trabalhando isso. Então é muito louco como essas coisas aparecem e representam, é muito louco como a gente, sem perceber, a gente fica preso em vontades, em comportamentos que vieram de outras pessoas. Inclusive, foi isso que aconteceu comigo na última constelação que eu fiz, que no caso eu fui a constelada mesmo. Como eu disse, né, eu já participei de várias salas de constelação, participo até hoje. Daqui a pouco eu já vou te contar como que você pode também fazer isso, participar e receber acesso a essas curas, que só pra pegar um gancho, né, nessas curas e consciências, como assim? Gente, teve uma vez que eu participei de uma constelação que eu acabei representando a avó da pessoa, que desviveu o vô da pessoa, vou falar essa palavra aqui pra não bloquearem meu vídeo, de tanto desgosto que esse vô não trazia dinheiro pra casa, e esse vô bebia, esse vô tinha vício, esse vô gastava o dinheiro tudo em porcarias à vista da avó, e a avó acabou num acesso de raiva lá, né, desfalecendo o vô. E aí saiu ali naquele campo, né, que na verdade ela que esperava aquilo dele, ele não tinha o que oferecer, mas o que ele oferecia quando estava em vida era a atenção, era o tempo, era o amor, era o cuidado. Então eu consegui ter uma consciência ali, até com uma questão particular da minha vida, né, onde eu tinha muita revolta com outra pessoa que não provia, que gastava todo o dinheiro em coisas de vícios, em coisas assim, e que a pessoa dava ali o seu tempo. Então, esse é um pequeno exemplo incrível de como, mesmo que você entre como um representante numa constelação, você consegue ver ali aspectos da sua vida e você consegue enxergar, né, através daquilo que sai nessa sessão, em tudo que é falado, de como que isso se encaixa e como que você pode olhar coisas na sua vida de modo diferente. Então é muito válido, é muito rico essa experiência de entrar, por exemplo, num grupo de constelação e entrar lá como representante, né? Tem a constelação na água também, que é colocado ali os bonequinhos e aí o próprio campo vai se movimentando e um bonequinho chega perto do outro e o outro vira as costas, então simboliza também, né, que às vezes uma pessoa, por exemplo, quer seguir um relacionamento feliz, mas ainda tá olhando pro relacionamento antigo que fez ela sofrer, e aí é feito todo um trabalho, né, de colocar mais elementos ali, colocar perdão, colocar falas que, eu libero você pra ir pra vida, eu permito que você seja feliz, eu também quero ser feliz. Então, gente, é um trabalho, assim, tão magnífico de autoconhecimento, de cura, de oração, de perdão, tudo isso numa sessão só, que eu acho, assim, uma terapia indispensável nos dias de hoje. Existem várias, cada um vai se conectar com aquilo que mais ressoa, né? Mas a constelação realmente é uma coisa que foi um divisor de águas na minha vida. Primeiramente porque eu fiz algumas sessões pra mim, mas não foram tantas assim quanto as que eu participei e mesmo assim consegui me envolver nesses processos de cura. Então eu lembro que teve uma época que eu participava de um grupo ali que me ajudou muito, por exemplo, a conseguir destravar até pra falar aqui no YouTube, até destravar pra falar desses assuntos mais místicos e espirituais que eu tô falando aqui hoje, né? Então, quando eu comecei o canal, já foi um parto pra destravar, daí depois que eu comecei eu já consegui ir destravando, assim, os assuntos mais fora da caixinha, igual eu tô aqui hoje, né? Leio tarô, inclusive tenho as minhas consultas de tarô também, sempre fica aqui na descrição os links. Mas enfim, a constelação, ela traz, assim, à tona as coisas, ela movimenta no nível energético mesmo, é mara, é muito bom. E o que eu comentei ali no título, né, que até o meu marido falecido apareceu na constelação, gente, isso é muito real. A última constelação que eu fiz, né, então eu já fiz pra vida amorosa lá atrás, antes de me casar, já fiz pra questão da profissão, eu fiz uma no fim do ano, agora em dezembro, que para tratar justamente essa confusão mental. Sabe quando você sabe que tem vários talentos, vários dons, mas aí você não sabe se você deixa a tua profissão antiga e segue aqui, e aí perdi canal no YouTube. Quem me acompanha aqui sabe, né, que em outubro do ano passado eu tive essa perda, eu fui hackeada, então toda a minha mente, assim, com relação à vida profissional virou um, tipo, o que eu faço? O que eu faço agora? Meu Deus, por que tá travado? Por que eu perdi? E aí foi trazido nessa constelação, né? A minha profissão raiz, digamos assim, que eu trabalho com vídeo, trabalho com imagem, com foto, com design, foi trazido também a questão do YouTube, foi trazida a espiritualidade. E, incrivelmente, a energia, sim, do meu ex-marido, que já é falecido, e ali apareceu, né, esse laço ainda. E essa questão do meu caminho profissional tá tão ligado com o dele, mesmo que ele já não esteja vivo mais, porque eu já contei em outros vídeos aqui que eu adquiri essa profissão, né, a gente adquiriu juntos esse trabalho, esse ofício de filmar, de fotografar. Então foi aparecendo ali essa questão da ligação, essa questão do luto não vivido até o final, dos processos, né, de tentar soltar essa profissão, mas aí no fundo achar que eu tava me desligando de algum jeito e misturar ali o que ele gostava e o que eu gostava. Gente, foi trabalhado, assim,
foi trazido espiritualidade, foi trazido a permissão, foi trazido merecimento. Então, tudo isso entra, né? E acontecem os movimentos ali. E o mais incrível até é que a pessoa que estava representando, né, esse meu ex-marido, no caso, quando as pessoas estão ali representando alguém ou algo, ninguém sabe o que está representando, só vai sentindo, né? Às vezes sente sono, às vezes sente vontade de chorar, às vezes sente vontade de abraçar, de falar alguma coisa. E essa pessoa ficou, tipo, a maioria do tempo ali da minha sessão assim, né? E realmente, né? Meu marido já é falecido e parecia que a pessoa estava ali, né? Desfalecida, se é que me entende. Então é uma experiência muito rica. E o mais incrível, o mais louco é que quando a gente faz uma constelação, a gente sente os movimentos assim, às vezes na mesma noite, no tipo de sonho que você tem. Às vezes no outro dia você já vê as coisas se movimentarem. Recentemente o meu marido também, meu atual marido, fez uma sessão para ele de constelação e assim, no outro dia, um projeto dele que estava ali parado, que não ia, que não dava fruto, parecia que tinha algo freando, começou a se abrir, começou a deslanchar, começou a aparecer mais. Então é muito legal a movimentação. Não sei se você já percebeu, mas tudo que é no energético a gente consegue sentir mais rápido, mais fácil, digamos assim, porque né, energia não tem essa coisa do tempo, da distância. Às vezes uma chave que você vira já te desbloqueia um perdão aí dentro, ou já te desbloqueia um comportamento, já te traz uma clareza de algo que você estava fazendo errado e que às vezes só estava repetindo. E só de você ter essa percepção, você já acorda no outro dia, já olhando a vida de modo diferente. Então foi muito incrível até que nessa minha constelação que eu falei que o meu ex apareceu, né, essa pessoa com quem eu construí a profissão, essa pessoa com quem eu adquiri os equipamentos, adquiri experiência, fiz muitos eventos, casamentos, filmagens, até o dia dessa constelação eu tava olhando tudo que era relacionado a essa profissão com olhos assim, tipo, ai, porque minhas câmeras estão ultrapassadas, porque o meu equipamento não é bom. Eu percebi essa minha comparação com os outros também. Tava olhando assim tudo de uma maneira muito cinza, muito nebulosa. E aí no outro dia, acordei da constelação, já comecei a olhar os mesmos equipamentos, a mesma profissão, os mesmos trabalhos, já com um ar mais leve, com um ar mais amoroso, tipo, nossa, que bom que tem isso aqui, que pelo menos eu posso exercitar meus dons, exercitar meus talentos, eu posso servir, né? Alguém que quer me contratar para fazer uma filmagem, uma fotografia, eu consigo. Gente, não mudou nada no ambiente externo, não mudou nada nas câmeras, nos equipamentos, mas mudou uma chave interna. Os sonhos que eu passei a ter com esse meu ex também que faleceu mudaram totalmente. Então sempre era caos, era medo. Quando eu sonhava com ele, era sempre um sentimento assim ruim, tipo, ai meu Deus, porque envolveu muitas coisas, né, ruins quando ele estava vivo também. Mas eu comecei a ter sonhos leves, sonhos onde tudo estava leve, onde não tinha aquele peso de, nossa, você foi e eu fiquei. Porque às vezes acontece até de você ter um parente muito próximo, né? Ou quem sabe um amor que faleceu e você ter culpa de seguir a vida, você ter culpa de seguir outra profissão. Então é muito louco. É muito louco como a gente faz essas coisas sem perceber. É muito mostrado para nós também como às vezes a gente repete coisas. Então, até no caso, né, de uma outra constelação que eu vi, aonde uma pessoa passando por um processo na justiça, né, relacionado a X assunto, a pessoa conseguiu perceber que o pai passou pelo mesmo problema, envolvendo a mesma questão, com a mesma idade. Então, até tem um livro chamado Não Começou Com Você, que se eu não me engano eu já indiquei ali no vídeo anterior, que fala, né, que às vezes a gente se afasta de alguém, a gente tem, por exemplo, um parente que a gente não vê mais, uma pessoa que a gente tem um ódio, um pai que abandonou a família, e aí lá no fundo, a nossa alma, ela quer viver a mesma coisa que essa pessoa viveu, seja ruim ou seja boa, porque de algum jeito isso nos liga à pessoa. Então essa pessoa, né, a constelada também estava vivendo algo parecido, porque o pai tinha vivido, e aí foi, né, as peças são colocadas no lugar. É uma coisa muito mágica. Então a minha experiência com constelação até hoje, gente, foi muito boa. Foi assim imprescindível para eu chegar até onde eu cheguei, imprescindível para eu estar aqui hoje falando, fazendo esse vídeo para você. Porque antes eu era uma pessoa extremamente tímida, extremamente travada. E aí, nessas constelações que eu participei, não tô nem falando das que foram feitas pra mim, eu consegui ver muitos padrões. É muito comum nós que chegamos a esse ponto de conhecer esse mundo mágico, né, do misticismo, das energias, a gente ter uma dificuldade em ir pra frente com isso, porque geralmente a gente vem de uma família bastante religiosa, de uma criação, né, pai e mãe que pertencem a uma outra religião e que tem aquela visão mais que é pecado, que é feio, que meu Deus. Mas às vezes tem ancestrais lá atrás que já tinham esse pezinho, né, no misticismo, na energia, às vezes teve uma bisavó benzedeira, às vezes teve alguém que tinha uma mediunidade muito forte, e aí a gente que cai aqui nesse mundo, né, do invisível, do místico, do espiritual, a gente tem esse chamado e não consegue às vezes seguir, porque existe uma barreira, né, então tem a bisa, que tinha isso daqui, daí a bisa passou por alguma coisa ruim, ou aí, né, os descendentes foram adquirindo religiões mais na caixinha, e aí já viu que era pecado, e aí a gente vem com essa carga de que é pecado e que é errado, então eu mesma tive que passar por essa desconstrução, mas assim, sempre foi muito proveitoso. E o mais legal é que a gente sempre vai ser chamado pro lugar certo, pro campo certo, caso você se interesse, né, em participar de uma constelação como representante, a gente sempre vai cair na sala certa que vai estar falando o tema que diz respeito à nossa família, à nossa realidade, e a gente vai representar
elementos que também tenham a ver com aquilo que a gente está vivendo no momento. Então é muito incrível. Se você quiser participar, se você tiver interesse de entrar neste mundo mágico da constelação, tanto para, de repente, começar a participar de constelações como representante, eu vou deixar o contato, é claro, da minha consteladora, da minha terapeuta, a Mari, que é a querida, a terapeuta maravilhosa que tem atendido tanto a mim, quanto o meu marido, quanto, né, pessoas ao meu redor, né, pessoas que eu já indiquei o serviço da Mari, e que, assim, tem tido experiências muito boas, muito reveladoras e muito curadoras. Então eu vou deixar o contato do WhatsApp da Mari aqui na descrição. Você pode entrar em contato com ela, né, ver como que funciona, qual o valor da constelação, e também pedir para ela te colocar lá no grupo dela, que é onde, quando ela faz as constelações dela, ela chama as pessoas para entrarem na sala, para assistir, para participar. Então, às vezes, você pode entrar numa constelação somente para assistir, ficar ali com a tua câmera desligada, ali, de butuquinha, só para ver como funciona. E, gente, é impossível você não sentir o chamado para fazer uma sessão própria sua, depois que você vê os movimentos acontecendo. Foi assim que aconteceu comigo, né? Eu sempre entrei em campos, assim, para participar, e chegou o momento que eu falei, não, eu preciso disso na minha vida, meu Deus do céu. Então, os destravamentos que eu já tive foram muito bons, muito significativos. Eu estou voltando agora com constância, com consistência, com profissionalismo nesse canal. Não sei se você reparou que a gente tá com uma imagem melhor, tá com um áudio melhor, porque até isso tava reverberando no meu campo, digamos assim, que para os outros eu entregava tudo e para mim eu acabei desleixando, né? Então, para os outros, se você me chama hoje em dia para gravar um vídeo, para fazer um material profissional, eu vou, é a minha profissão. Mas para mim eu tava ali, vou gravar com o celular mesmo, tenho preguiça, não sei o que, não sei o que. Então tudo isso vem sendo trabalhado, toda essa minha reconexão com essa profissão que eu já tenho, né, das imagens tá acontecendo, é um movimento que tá acontecendo aos poucos, né? Então eu fiz essa constelação em dezembro, e um dos movimentos claríssimos que aconteceu, inclusive, foi a minha mudança de casa, né? Que depois dessa constelação, algumas coisas vieram à tona, até em relação a mim, em relação ao meu marido atual, que de alguma forma o universo me colocou de novo para morar nessa casa aqui, que foi a casa onde eu vivi muitas coisas com relação à minha antiga profissão, com relação ao meu antigo casamento, essa casa que fica, né, no terreno dos meus pais. Então eu sinto que a constelação, sinto que o universo também me colocou para trabalhar algumas questões com o meu pai e com a minha mãe que eu não tinha trabalhado, né, até sair dessa casa aqui e me casar com meu marido atual. Então, pela primeira vez, eu tô aqui nesta casa, nesse local, com uma visão totalmente diferente, com uma visão de gratidão, porque todas as vezes que eu morei aqui, eu sempre falava, não vejo a hora de sair daqui, porque eu não vejo a hora de arrumar um lugar maior, eu não vejo a hora disso e daquilo. Eu fiz um vídeo lá no meu outro canal sobre essa mudança, né, sobre essa questão de deixar um lugar que era lindo, maravilhoso, o lugar dos meus sonhos, para voltar para cá, que é uma casa bem menor, bem mais simples, por N motivos que foram movimentados pela constelação, e quanto isso me deixou feliz e com paz, e o quanto isso trouxe harmonia para minha vida e para minha casa. Então, tudo isso, gente, eu tenho certeza que é movimento da bendita da constelação que eu fiz em dezembro, porque em janeiro eu já estava aqui. E as coisas têm acontecido aqui de uma maneira diferente, de uma maneira intensa, de uma maneira transformadora, acompanhando essas mudanças que eu também desejei, né? Porque se eu procurei a constelação, é porque eu queria mudanças. As coisas não estavam funcionando mais de uma maneira satisfatória até então, é por isso que eu procurei para fazer em relação ao trabalho, à profissão, porque eu não sei você, mas a gente não fica totalmente completo, totalmente feliz e preenchido se a gente tá fazendo algo que não gosta e tá com dificuldade para ir para aquilo que gosta. No caso, o que eu gosto é de estar aqui no YouTube, estar me comunicando. Eu ainda faço, fora tudo isso, os meus atendimentos de tarô. Como eu disse, né, as consultas sempre estão aqui embaixo. E geralmente, olha, nos últimos 10 atendimentos que eu fiz, 9 saíram a indicação de fazer a constelação. Ali nas cartas mesmo, e no contexto dos consulentes eu vi que realmente tinha ali que lidar com questão de mãe, com questão de vó, com questão de pai. Então, se você tiver interesse também, pode me procurar. E sério, não deixa de procurar a Mari, que é a minha terapeuta, porque ela faz um trabalho incrível. E ainda de quebra, se você entrar no grupo para participar das constelações dela assistindo, de repente você me vê lá, porque de vez em quando eu tenho tempinho, eu sempre entro nas constelações, eu adoro representar, eu adoro entrar nos papéis ali, e sempre tem uma camadinha de cura ali para acontecer, e de desbloqueio, e de mágica. Eu amo. Então eu sou muito grata por ter entrado nesse caminho. Se você é uma pessoa que estava em dúvida se fazia ou não, se presta ou não, dá uma chance para essa terapia, tá? Vai de coração aberto. Claro que tem por aí muita gente falando muito mal dessa terapia, que a pessoa entra e sai traumatizada, mas, gente, é saber escolher o profissional, é saber escolher alguém que não vai jogar aquela sua dor na sua cara e lide com isso e se vire, né? Pelo menos até onde eu acessei, sempre é feito um trabalho muito sério, até antes, né? Naquela pré-consulta, naquela pré-constelação que você faz e que você explica ali, te dá todo aquele suporte, te faz perguntas, te faz entender o que você tá vivendo primeiramente antes de trabalhar, e também o suporte no depois, né? De, poxa, olha, senti que mexeu isso aqui, e a terapeuta tá ali te dando esse suporte. Então, isso é fundamental, por isso que eu tô aqui indicando a minha consteladora, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu agradeço você por estar aqui, me conta aqui se você já ouviu falar, se você já fez, se você já teve os efeitos, e me conta aqui se você quer mais vídeos desse tipo, desse tema aqui no canal. Sinto que é isso, agradeço você por estar aqui, se inscreva por aqui, envie para alguém que você acha que vai se beneficiar de saber de tudo isso que eu contei, e eu vejo você no próximo vídeo.